distrai, fica a esperança que apaga, fica a saudade que dói. Em nome da Universidade de Caxias e na condição de pró-reitor de Extensão e Relações Universitárias, coube-me dirigir a todos as palavras iniciais a respeito da homenagem que hoje prestamos ao Neide Bertucci. Uma homenagem da comunidade, que liderada pela Universidade de Caxias, que comemora neste ano seu 15º aniversário, presta a um valor incontestável de nossa cultura regional e nacional. E vejo entusiasmado que esta afirmação transcende as palavras, porque efetivamente a comunidade se faz presente hoje nesta casa de espetáculos. A comunidade da qual fazem parte o trabalhador, o operário, o estudante, a dona de casa, o profissional liberal, as lideranças comunitárias, as autoridades universitárias, autoridades municipais e estaduais. Que todos unidos em torno de uma intenção comum, homenagear ao Neide Bertucci. A Universidade de Caxias inicia hoje um capítulo inédito dentro de suas atividades e salda, de outra parte, um débito com os valores da cultura regional, no intuito de incentivar, reconhecer e divulgar todo um trabalho que vem sendo realizado por estas pessoas. A homenagem que hoje fazemos ao Neide Bertucci é um marco inicial de outros tributos que serão prestados a legítimos representantes e valores de nossa cultura. Pessoas que com seu trabalho construíram um pouco de nossa história e contribuem para o engrandecimento de nossas tradições e perpetuação de nossa memória. O Neide Bertucci, não foram necessários 40 anos para que a comunidade reconhecesse o valor do teu trabalho. Ele já é consagrado e teu talento aplaudido por nós há muito tempo. A homenagem que hoje prestamos pela passagem dos 40 anos de vida artística é a concretização deste aplauso e o coroamento do sucesso de teu trabalho. Tua música é uma linguagem universal, que em cada um de nós encontra receptividade. Desejamos que siga por muito tempo nesta tua caminhada de sucesso, levando a todo o Brasil o cantar serrano, do tradicionalismo puro e sadio, perpetuando a memória de nossas tradições. E para dirigir o espetáculo, tenho satisfação de chamar a este palco duas figuras representativas do tradicionalismo, Suzete D'Alegrave e Paulo Iroquês Bertucci, os quais comandarão este show. Paulo Iroquês substitui ao Dr. Clóvis Pinheiro, que elaborou o programa, mas que infelizmente encontra-se acamado. Agradeço a presença de todos em nome da Universidade de Caxias e do Conselho de Bem-Estar do Menor, instituição para a qual reverterá a renda deste show. Um agradecimento especial aos veículos de comunicação pelo apoio que recebemos. Desejo a todos um bom divertimento. Obrigado. Com vocês, Paulo Iroquês e Suzete. Muito boa noite, senhores ouvintes, público imenso presente, que nos dá enorme satisfação. Nós fomos jogados nesta fogueira de apresentar a programação da noite, que foi elaborada pelo conhecido tradicionalista Clóvis Pinheiro, e que, por motivos de saúde, está impossibilitado de comparecer.
Portanto, eu gostaria que, quando eu estivesse lendo o que Cláudio Poleiro escreveu, os senhores não enxergassem aqui o filho do Ney de Bertucci, mas sim um tradicionalista como Cláudio Poleiro, que desde o início da carreira dos Bertucci, ele acompanhou de perto, e mais do que ninguém, talvez mais do que nós mesmos, ele conhece profundamente o trabalho de Onésio Bertucci. Portanto, é fundamental que vocês abstenham, né, esta imagem da minha pessoa e vejam aqui a imagem do Dr. Cláudio Pinheiro. Nós gostaríamos de agradecer as palavras do professor Rui Pauletti, que nos antecedeu, pró-reitor da Universidade de Caxias, que, sob sua responsabilidade, organizou com seus assessores e seus colaboradores esse espetáculo que, tenho certeza, é simples, é informal, não teve ensaio, mas nós temos certeza, deverá ser do agrado de todos. Conosco também a nossa apresentadora, Suzete D'Alegrati. Diria o Dr. Cláudio assim: satisfeitos e emocionados, aceitamos o convite da Universidade de Caxias do Sul para apresentarmos este show gauchesco em homenagem aos 40 anos de vida artística de um grande amigo e idealista do tradicionalismo. Em primeiro lugar, por vermos que a nossa universidade, fonte para o desenvolvimento e aquisição de nossa cultura, não esqueceu nosso regionalismo e hoje aqui o quer reviver, homenageando a música serrana do Rio Grande do Sul, que possui suas raízes nos antigos tropeiros que no passado distante deste rincão abriram, conduzindo gado, seus caminhos de tropa, desde as vacarias até Sorocaba em São Paulo. E junto aos rastros das tropas deixaram esta música, que embora hoje transformada pelos anos, nota-se ainda um leve sabor das toadas paulistas. E esta música serrana os acolherou com a música gaúcha da fronteira, o hino que canta triste, e aquela que o fronteirista traz em sua melodia e terminologia, essa influência de vizinhos castelhanos muito característica. Esta simbiose formou-se, então, desta simbiose, a música gaúcha dos campos de cima da serra, e que, a partir de 1880, sofreu também a influência do ciclo das contradanças. Essa promoção da Universidade de Caxias do Sul está coroada de pleno êxito pela colaboração que recebeu de todos os tradicionalistas e amigos dos nossos homenageados. E muitos deles vocês terão a oportunidade de ver desfilarem aqui hoje, trazendo a autêntica música do nosso pago. Com a presença de todos vocês, plateia e convidados, ao som de violões e gaitas, como aqui já começam a fazer os irmãos Machado, vamos trazer para o aplauso o nosso homenageado, homem que viveu e vive a campanha, que tomou a cidade com seu autêntico gauchismo e, enredado nele, percorreu o pago em longas tropeadas musicais. Homem que, apaixonado pela gaita, pela família e pelo Rio Grande, é sem dúvida o marco pioneiro da grande difusão da música serrana. E a Universidade de Caxias do Sul, em o reconhecer, presta hoje sua homenagem àquele que é o grande compositor, músico e poeta com 40 anos de vida artística, Onésio Bertucci. Anos de vida, divulgando nossa música, proporcionaram a Oneide muitos amigos. E muitos deles hoje aqui estão. Pessoas essas que influenciaram sua vida artística ou por ela foram influenciadas. O Oneide Bertucci aparece no palco com aquela que foi a sua primeira gaita. E nela tocará como tocou depois de 8 dias que a conhecia.
surpresa que todo pai gosta de ter. A força de vontade nos permite atingir a nossa meta. Um empurrão na hora certa sempre ajuda. E assim foi com o Oneide, que tinha vontade férrea de vencer como músico. Mas faltava-lhe a gaita nos dois sentidos: dinheiro e instrumentos. E como um raio de luz que entrou na sua vida, em 11 de março de 1942, dois homens, fabricantes de acordeões em Bento Gonçalves, sem conhecê-lo e vendo que o nosso músico estava com as pilchas curtas, revivendo o velho fio de barba, acreditaram em Oneide e financiaram-lhe a primeira Todeschini. Hoje são seus grandes amigos e ele, o maior divulgador de seus instrumentos. São eles, Luiz Todeschini e Fiorindo Milani, hoje aqui representados por Celita Todeschini Fontanari e Mário Todeschini, filhos de Luiz Todeschini. Nós convidamos que subam ao palco os representantes do seu Luiz Todeschini, que acreditaram, dando crédito ao gaúcho em cima da serra, dando-lhe uma gaita para pagar despesas. De gaita nova, tocando músicas alegres, precisava alguém de coragem para contratá-lo. Era moço novo e inexperiente para tocar um baile. Mas esse alguém logo apareceu, acreditando no gaiteiro. Nos referimos ao senhor Saturno Silveira Gomes, ou seu representante. Eu era moço novo, desconhecido como gaiteiro. Esse homem teve a coragem de, no mês de junho, fazer uma festa de São Pedro, de São João, desmanchar as paredes da casa de seu pai, carnear, fazer aquela imensidade de pães que precisavam ser feitos, porque naquela época o pessoal chegava de tarde e saía no dia seguinte. E esse homem me pagou, quando os gaiteiros da época cobravam 12 mil réis, ele me pagou 20 mil réis para tocar um baile. Foi o primeiro a acreditar que eu seria capaz de tocar um baile. Muito obrigado, meu amigo. A fama foi aumentando, chegando inclusive a lecionar. E o seu primeiro aluno foi Antônio Ricardo Ramos, que também se encontra aqui nesta noite a fim de homenagear o seu mestre Oneide Bertucci.
vai nos dizer se aprendeu alguma coisa com o mestre. O Antoninho disse que aprendeu alguma coisa, mas não teve muita coragem de chegar com a gaita até o palco. Diz que gente tarada assim assusta. As festas naqueles dias eram mais compridas do que enterro de rico. O Neide era contratado e, por sua vez, tinha que arrumar companheiros para ajudar nos bailes. Formavam assim as bandinhas de jazz e o seu primeiro companheiro, encarregado de arranjar outros músicos, foi o conhecidíssimo músico aqui de Caxias, Vitor de Lázaro, que aqui está junto para fazer uma música também para relembrar os velhos tempos das animações de festas de igreja e de carnavais, inclusive, que reunindo músicos ensaiavam por dias antes da festa e com certeza faziam também sucesso naquela época. Nós nos recordamos quantas vezes o seu De Lázaro ia para a nossa casa e ficavam semanas ensaiando com um grupo de músicos acampados na sala, com instrumentos que nós, gurizada, crianças pequenas, ficávamos admirando, né? O seu sax. O seu Vitor De Lázaro, com problema de saúde, disse que infelizmente não está mais tocando. Como é que é, seu Vitor? Casualmente eu já estou aposentado, deixei de tocar e na última hora a gente não pôde fazer um ensaio que era para ser e de modo que era para fazer um número, mas sinto muito, mas não deu para se fazer. Para a gente fazer, como disse o nosso amigo agora há pouco, quando está no meio de muito povo, assim a gente às vezes se assusta e pode dar alguma coisa e estragar mais ainda. Então, foi resolvido não fazer. Era o meu maior prazer tocar ao lado do seu Neide ainda. Obrigado. Muito obrigado, Vitor. Eu preciso contar um pequeno acontecimento. Numa grande festa na cidade de Vacaria, na época ainda do cassino, eu fui contratado para animar aquelas festas de centenário de grupo escolar de escola estadual em Vacaria. E foram então os músicos contratados comigo, Vitor De Lázaro, saudoso Reinaldo Gazola, Troian, o tromboninho. E em determinado momento chegou a diretora do grupo escolar do colégio elementar, se não me engano hoje, e disse: qual o maestro? Quem conhecia a música eram eles, eu não conhecia. E eu apontei a eles, e eles todos refugaram. Aí alguém disse: não, é o Bertucci. Aí a diretora disse assim: é o senhor mesmo, seu Bertucci. A professora Elvirinha quer falar com o senhor. A professora Elvirinha era professora de piano, de música, de violino, de tudo. Eu não entendia patagina de música. Fui para lá. Ela disse assim: seu Bertucci, o senhor é o maestro. Naquelas alturas era o maestro. Me deu a mão e disse assim: aqui eu tenho as partituras que nós vamos cantar com os alunos. E gostaríamos que o senhor desse uma passagem. Vocês não podem fazer um caso para onde é que eu fui. Mas olhei em cima e vi casinha pequenininha, luar do sertão, meu boi Barroso. Digo: professora, nós temos que primeiro assinar o violino. Dá licença, vou buscar o acordeão. Fui, peguei o acordeão lá no coreto e trouxe, afinamos o violino e disse assim: é melhor nós dar uma passadinha. Depois não, ela botou a partitura na estante e tirim, lá se fomos. Eu tinha uma orelha bastante grande e saí em cima do negócio. Aquilo eu me criei ouvindo a minha mãe cantar, não teve problema. Lá se fomos. Cheguei lá, peito estufado. Quando abriram as cortinas, aqueles alunos todos arrumadinhos, a professora Elvirinha colocou a estante, botou as músicas e me fez o convite. E eu vim, então, de lá, onde estava a orquestra,
e com postura de maestro. E me saí maravilhosamente bem. Recebi um elogio em público para que servisse de exemplo àqueles alunos o que era a capacidade, o que eu tinha feito ali. A lição foi tão grande, e eu conto pelo seguinte: eu não voltei para a fazenda. Eu fiquei aqui em Caxias, em casa do Victor Velarde, e peguei música, peguei métodos de solfejo e comecei a solfejar e a aprender então a correr atrás das notas para um dia não passar vergonha, porque lá a sorte me tirou na garupa. Noutra vez não poderia acontecer. Há exatamente 40 anos atrás, 5 de agosto de 1942, um moço de grande cultura musical, natural de Vila Seca, formado pelo conhecido professor italiano Ângelo Cassi, estabelecido em Porto Alegre com um conservatório de música, escreveu ao Neide uma carta-documento, colocando-lhe à disposição partituras de música para que o mesmo tocasse em seus bailes. Este grande instrumentalista é o saudoso Maurício Cirano de Castilho, hoje aqui representado por seus familiares. Tem alguém representando a família do senhor Maurício Iralmo de Castilhos? Mas, passando adiante, o ex-patrão do CPG Rincão da Lealdade, seu Regal, quer fazer um comentário. Se me dão licença, eu procuro representar aqui o familiar do saudoso Maurício Iralmo de Castilhos. Eu sou casado com uma prima direta do Maurício. E como vi que ninguém aparecia, nenhum familiar apareceu, eu estou aqui representando então a família, o companheiro Maurício. Nossos agradecimentos ao senhor Regal. Sinceramente, de coração, eu agradeço ao Regal por essa iniciativa. Maurício Iralmo Castilho foi o maior acordeonista com a maior sensibilidade que os pájaros em cima da serra já viram. Era natural de Vila Seca, foi moço novo para Porto Alegre e formou-se com o professor Ângelo Cassi, que é o saudoso pai do nosso grande professor Leonardo Cassi. Aquele moço teve uma influência para mim tão grande que ninguém pode imaginar, porque foi quem eu vi tocando com conhecimento, com sensibilidade, com arte e transmitindo no acordeão aquilo que saía de dentro da alma. Eu sei que a alma do Maurício Iralmo Castilho está no meu lado nesse momento, porque ele sabe da minha gratidão com ele. Um grande músico da época, maestro de banda, gaiteiro de largos conhecimentos, tocando todos os instrumentos da banda, embora não desejando que seus filhos seguissem a profissão de músicos, por achar que a profissão não era rendosa na época e que ao músico não se dava o merecido valor, vendo a facilidade com que Oneide dominava o acordeon, entusiasmou-se e deu a mão à palmatória. Puxou do baú a velha clarineta, tirou a ferrugem, lhes enferrujou as sapatilhas, lustrou e poliu todos os metais, colocou uma palheta nova e o velho Fioravante Bertucci se entreverou com os filhos, que já se entreveravam na música, junto também com o mais experiente que era Oneide, tendo um Wilson no saxofone, Valmor na bateria,
de Adelar, com apenas 11 anos, tocando pandeiro, e estava assim formado um dos primeiros conjuntos dos campos de cima da serra, 2 porongos acolherados. E aqui está o Senhor Avante, para com sua clarineta relembrar os tempos dos 2 porongos acolherados. Vamos chamar também o tio Wilson, que tocava bateria, e o tio Valmor, que toca saxofone, que também por problemas de saúde não toca mais. Vamos ouvir o som da clarineta do seu Fioravante Bertucci. Por um lado, esqueci o pandeirista do conjunto, pandeirista que era o Adelar. O Fioravante prepara a sua clarineta de tom maravilhoso, tenho certeza. Eu tomo a liberdade de dizer que é uma noite de festa, não porque a homenagem é para mim, é porque é a homenagem da música do Rio Grande do Sul. Mas imaginem o que não aconteceu nesses 40 anos de música. Vocês também não podem imaginar o que foi os tais de 2 porongos acolherados, porque não tinha condução, então viajava de cargueiro. E os acontecimentos extraordinários que aconteceram, algumas coisas que me marcaram tanto naquela minha juventude, que se eu deixasse de transmitir, de contar, eu estaria faltando com uma parte da história desse tempo. A primeira festa que fomos tocar em Cazuza Ferreira, antiga Capela do Lajeado, era do saudoso Vicente Alexandre. Então vou contar uma passagem assim mais triste para depois contar as mais alegres. E naquela festa, na sexta-feira de tarde, faleceu o farmacêutico daquela região, que um lápis deixei de pegar o nome exato dele. Então, bem à tardinha, a festa de cavalhada foi encerrada sem música, em respeito àquela família tão querida que perdia o seu chefe de família, o seu chefe de casa naquela tarde. Não teve música naquela noite e no dia seguinte, muito pouco. Estava em nossa companhia o saudoso Belmiro Pilate, que era um dos companheiros de banda do papai. E eles disseram assim: nós temos as libretas, vamos ensaiar 2 funerais? Vamos. Ensaiamos escondidos atrás do hotel os 2 funerais, e numa tarde, já no escurecer, vejam que, como marcou para mim, iniciava a minha carreira tocando e cantando, uma festa extraordinária daquela, aquela imensidão de público, que Vicente Alexandre era homem muito conhecido e tinha muita amizade. Foi, creio que, o maior enterro que aconteceu em Cazuza Ferreira, ou quem sabe se São Francisco de Paula. E a orquestra que estava tocando a festa tocou 2 funerais.
eu jamais poderia esquecer, porque eu sabia e já havia visto bandas de música tocar em funerais, mas não uma gaita tocando funeral. E essa lembrança, que é triste por um lado, mas que me é gratificante demais, eu agradeço ao conhecimento que tinha o meu pai de banda de música e o cuidado que ele tinha com as livretas velhas que estão em meu poder desde 1918, aquilo que ele escrevia. Aprendi muito com ele, até mesmo este fato interessante. Vamos ver então o reviver. 2 porongos acolherados. Mas o papai era parceiro e a minha mãe era a moça mais bonita da região, a Juvelina. E ele não teve dúvida, fez uma valsa Juvelina e pialou com a minha mãe, embora ela fosse filha de fazendeiro. Mas em Cazuza Ferreira também, numa festa, aconteceu uma outra boa. O papai tinha um dobradinho, aliás, um dobradinho não, um grande dobrado de autoria do saudoso Nico Pires, e que tinha uma entrada em que ele fazia aquele solo de clarinete. Mas aquele solo, quando nos ensaios, saía bem. Quando a gente tocava, lá na altura tinha uma nota que parecia um ganso que dava um grito. E nós preparados, e ele virou-se para nós e disse assim: Capitão Porsche. Aí ele se preparou com o clarinete, e quando ele foi fazer aquela introdução, eu e o Wilson, nós olhamos e rimos. Ele já tinha puxado o ar para tocar as notas do clarinete, virou-se para trás e disse assim: seus bobaião, cuidem do trabalho. Mas também não era só o papai. Certa feita nós fomos tocar uma festa também em São Manuel. E
tinha um namorador que eu não sei por quem puxou, mas tinha um namorador da família, que era o meu irmão, o Valmor, o baterista. Era um problema o namorador. A festa também era do saudoso Laurindo Roveda. E tinham desmanchado uma casa que tinha um pequeno porão. E o Valmor cuidava mais das namoradas do que do bumbo. Era esse mesmo traço que está aqui na bateria, e nós num dobrado, tim, pam, tim, tam. E o Valmor, todo parceiro, olhando para as moças, e não viu que chegava naquele local onde estava faltando aquela casa. Não teve dúvida, lá se foi pelo buraco abaixo, com bumbo e tudo. Perdemos o companheiro. Temos que arrumar um bumbo depois emprestado, mas o companheiro perdemos. Esse era o nosso extraordinário baterista. Papai. Então vamos ouvir mais um dobrado do saudoso maestro Nico Pires.
das festas em Cajuba Ferreira, quando o jovem Oneide andava tocando e cantando por aquelas bandas, Foram 80 anos. numa 80 dessas anos de vida e 60 anos de casados, feito recentemente. Numa dessas festas em Cazuza Ferreira, quando o jovem Oneide andava tocando e cantando por aquelas bandas, foi visto por um homem que, além de lidar com a arte fotográfica, era artista nato e escultor emérito. E por instinto de família, já na época, um grande tradicionalista. Ao sentir a sensibilidade do artista Oneide, foi à Rádio Caxias, localizada na época em cima do atual Clube Guarani, e patrocinou o primeiro programa gaúcho da época, Cancioneiro.